Olá, seja muito bem-vindo. Os fundos de investimento em ações são uma forma de investir no mercado acionário sem precisar escolher ações individualmente. Em vez de o investidor montar a sua própria carteira, ele participa de um fundo que reúne recursos de várias pessoas chamadas de cotistas, justamente para investir em ações seguindo uma estratégia definida. Quando alguém aplica em um fundo de ações, não está comprando diretamente ações de empresa, tá? Mas sim cotas do fundo. Essas cotas representam a participação do investidor no patrimônio total do fundo. O desempenho do investimento depende do resultado conjunto da carteira administrada pelo fundo. A figura central nesse tipo de investimento é o gestor. O gestor é o profissional responsável por tomar as decisões de investimento, por exemplo, quais ações comprar, quais vender, quanto alocar em cada empresa e quando fazer ajustes também. Ele atua com base em análises e critérios e objetivos previamente definidos. O investidor, ao escolher um fundo, está confiando a sua decisão a esse profissional e à equipe que o apoia. Para que essa relação funcione de forma clara, todo fundo possui uma política de investimento. Esse documento estabelece as regras do jogo. Ele define em quais tipos de ativo o fundo pode investir, qual é o nível de risco esperado, se o fundo pode investir no exterior, se utiliza alavancagem e quais são os seus limites. Para o iniciante, entender a política de investimento é mais importante do que olhar apenas para o retorno passado. Pense em um grupo de pessoas que decide investir junto em ações, mas prefere delegar as decisões a alguém experiente. Esse grupo define regras claras: quais tipos de empresas podem entrar na carteira, qual o objetivo do investimento e quanto risco estão dispostos a assumir. O gestor, nesse caso, atua dentro dessas regras e os cotistas acompanham os resultados. Essa é a lógica de um fundo de ações. Uma vantagem desse modelo é o acesso à gestão profissional. O investidor iniciante não precisa acompanhar balanços, notícias e movimentações do mercado diariamente. O fundo faz isso por ele. Em troca, existem custos que serão abordados nos próximos slides. É importante destacar que o cotista não controla as decisões individuais do fundo, tá? Ele escolhe o fundo, acompanha o desempenho e decide se continua ou não investido nele. Por isso, a escolha inicial é fundamental. Investir em um fundo de ações não elimina riscos, mas transfere a tomada de decisão para uma estrutura profissional. Entender como funcionam gestor, cotistas e política de investimento ajuda o iniciante a sair da ideia de que fundos são caixas pretas. Não, não são. Eles são instrumentos organizados com regras claras que podem facilitar o acesso ao mercado de ações quando usados com consciência e alinhamento de objetivos. Os fundos de investimento em ações não seguem todos a mesma lógica. Cada fundo é estruturado para atender a um objetivo específico, e essa diferença aparece principalmente nos tipos de fundos. Entender essas categorias ajuda o investidor iniciante a escolher o fundo mais alinhado ao seu perfil, em vez de tomar decisões baseadas apenas em rentabilidade passada. Um dos tipos mais comuns são os fundos setoriais. Esses fundos concentram seus investimentos em um setor específico da economia, como tecnologia, energia, financeiro ou saúde. A vantagem desse tipo de fundo é a possibilidade de capturar o crescimento de um setor que esteja em expansão naquele momento. Por outro lado, o risco é maior, pois o desempenho do fundo depende fortemente daquele segmento. Esse tipo de fundo costuma fazer mais sentido para investidores que já entendem os riscos de concentração, entende? Existem também os fundos multiativos,
que investem em ações de diferentes setores ao mesmo tempo. Esses fundos buscam maior diversificação dentro da renda variável. Isso faz com que seja diluído riscos específicos de um único setor, né? Para o investidor iniciante, essa categoria costuma ser mais adequada, pois oferece exposição ao mercado acionário de forma mais equilibrada. Outro grupo importante são os fundos internacionais. Eles permitem que o investidor tenha exposição a empresas de outros países sem precisar investir diretamente fora do país. Isso ajuda a diversificar riscos econômicos e geográficos, reduzindo a dependência de um único mercado. Esse tipo de fundo pode ser interessante para quem quer ampliar horizontes, mesmo com uma parcela menor da carteira. Há ainda fundos que seguem estilos específicos de gestão, como fundos focados em crescimento, fundos mais conservadores dentro da renda variável ou fundos que priorizam empresas que pagam dividendos. O importante aqui é entender que cada fundo tem uma proposta clara, refletida em sua política de investimento. Pense nos fundos como caminhos diferentes dentro do mesmo mercado. Alguns são mais estreitos e rápidos, outros mais amplos e estáveis. Nenhum é melhor por si só, tá? O que importa é se o caminho escolhido combina com o ritmo e os objetivos do investidor. Para quem está começando, fundos mais diversificados tendem a oferecer uma experiência mais tranquila, com menos oscilações extremas. À medida que o investidor ganha conhecimento e segurança, pode explorar fundos mais específicos, mas sempre com cautela. Entender os tipos de fundos ajuda o iniciante a evitar frustrações e expectativas irreais. Em vez de buscar o fundo da moda, ele passa a buscar o fundo que faz sentido para a sua estratégia. Essa mudança de postura é fundamental para construir uma relação mais saudável com o investimento em ações. Ao investir em fundos de ações, é fundamental compreender que existe um custo para acessar essa gestão profissional. Esses custos não são necessariamente ruins, mas precisam ser entendidos com clareza, pois impactam diretamente o resultado do investimento ao longo do tempo. A principal cobrança é a taxa de administração. Essa taxa remunera toda a estrutura do fundo: gestor, equipe de análise, controles, relatórios e operação. Ela é cobrada independentemente do fundo ter lucro ou prejuízo. Por isso, taxas muito elevadas exigem que o fundo, claro, entregue um desempenho consistentemente melhor para justificar esse custo. Outro tipo de cobrança comum é a taxa de performance. Essa taxa ela é cobrada quando o fundo supera um determinado parâmetro de referência, conhecido como benchmark. A ideia é alinhar o interesse do gestor ao do investidor. No entanto, o iniciante precisa verificar com atenção como essa taxa funciona, se há mecanismos de proteção e se o critério de comparação é adequado. A liquidez também entra como um custo indireto aqui. Fundos de ações não costumam permitir resgates imediatos. Existe um prazo entre o pedido de resgate e o recebimento desse dinheiro. Esse prazo varia de fundo para fundo e precisa ser conhecido antes do investimento. Para quem pode precisar do dinheiro no curto prazo, isso é um ponto de atenção importante. Além dessas taxas, existem custos operacionais que não aparecem de forma explícita, mas afetam o resultado do fundo, como custos de negociação e impostos. Esses custos fazem parte do funcionamento do fundo e são refletidos no valor da cota ao longo do tempo, então fique atento. Pense em contratar um serviço especializado. Você espera que o profissional entregue valor em troca do que cobra, não é verdade? No investimento, a lógica é a mesma. O custo só faz sentido se o serviço oferecido realmente contribuir para melhores decisões e, claro, né, resultados mais consistentes também. Um erro comum do iniciante é escolher fundos apenas com base na taxa mais baixa
Ou, ao contrário, assumir que taxas mais altas significam melhor qualidade. Nenhuma dessas suposições é verdadeira por si só. O importante é avaliar se o custo está alinhado à estratégia, ao histórico e à proposta do fundo. Entender taxas e custos ajuda o investidor a evitar surpresas e a fazer comparações mais justas entre fundos. Isso não significa buscar o fundo mais barato, mas sim o fundo mais coerente com seus objetivos e expectativas também. Essa clareza torna a decisão mais consciente e reduz frustrações no longo prazo. Fundos de ações são instrumentos pensados principalmente para crescimento de capital. Isso significa que o objetivo central não é gerar renda imediata, mas aumentar o valor investido ao longo do tempo por meio da valorização da carteira. Para o investidor iniciante, entender esse ponto evita expectativas equivocadas e frustrações desnecessárias. Ao investir em um fundo de ações, o investidor está apostando na capacidade do gestor de identificar empresas com potencial de crescimento, boas práticas de gestão e capacidade de gerar valor no longo prazo. A valorização da cota reflete esse trabalho conjunto. Por isso, fundos de ações costumam ser mais indicados para objetivos de médio e longo prazo, onde o tempo ajuda a diluir ali as oscilações do mercado. Uma das principais vantagens dos fundos de ações é a diversificação prática. Com uma única aplicação, o investidor passa a ter exposição a várias empresas, setores e estratégias. Isso reduz a necessidade de montar uma carteira complexa por conta própria, algo que pode ser bem desafiador no início da jornada, né? Os fundos também permitem acesso a estratégias que seriam difíceis de replicar individualmente. Alguns gestores buscam oportunidades específicas, ajustam posições conforme o cenário econômico e aproveitam momentos de mercado que exigem experiência e agilidade. Para o investidor iniciante, essa delegação pode facilitar o processo de investimento. É impossível, no entanto, alinhar o fundo ao objetivo pessoal. Fundos de ações não são ideais para reservas de curto ou para recursos de curto prazo, né? Ou para recursos que podem ser necessários a qualquer momento, tá? Eles fazem mais sentido quando o investidor consegue manter o capital investido por períodos mais longos, permitindo que a estratégia do fundo se desenvolva naturalmente. Pense em alguém que quer participar do crescimento da economia ao longo dos anos, mas não quer ou não pode acompanhar o mercado diariamente. Essa pessoa escolhe um fundo alinhado ao seu perfil, faz aportes regulares e acompanha o desempenho, né, do fundo com paciência. Ao longo do tempo, o foco deixa de ser a oscilação mensal e passa a ser a trajetória de crescimento. Isso é muito importante. Fundos de ações também podem cumprir um papel complementar dentro da carteira. Eles podem coexistir com ações individuais, ETFs e outros investimentos, ajudando a equilibrar riscos e estratégias. Entender os objetivos dos fundos de ações ajuda o investidor iniciante a usá-los com mais consciência. Eles não são atalhos nem garantias de retorno, mas ferramentas que, quando bem escolhidas, contribuem de forma consistente para a construção de patrimônio ao longo do tempo. Fundos de ações oferecem oportunidades interessantes de crescimento, mas também envolvem riscos que precisam ser compreendidos desde o início. Entender esses riscos não serve para afastar o investidor, mas para torná-lo mais consciente e preparado para tomar decisões melhores ao longo do tempo. O primeiro ponto importante é o risco do gestor. Ao investir em um fundo de ações, o investidor confia seu dinheiro às decisões de uma equipe profissional. Isso significa que os resultados dependem da qualidade da análise, da disciplina na estratégia e da capacidade do gestor de lidar com diferentes cenários de mercado. Gestores experientes tendem a ter processos bem definidos, enquanto decisões inconsistentes
podem impactar negativamente o desempenho do fundo. Outro fator relevante é a volatilidade. Fundos de ações acompanham, em maior ou menor grau, as oscilações do mercado. Em determinados períodos, a cota pode cair de forma significativa, mesmo que as empresas da carteira sejam sólidas. Para o iniciante, é fundamental entender que essas oscilações fazem parte do caminho e que decisões tomadas no calor do momento costumam ser prejudiciais. Também é importante analisar o histórico de retorno, mas com cautela. Resultados passados ajudam a entender como o fundo se comportou ali em diferentes ciclos econômicos, porém não garantem o desempenho futuro. Um fundo que teve bons resultados pode passar por períodos difíceis, assim como um fundo mais recente pode ainda não ter enfrentado cenários adversos. A política de investimento é outro ponto que merece atenção constante. Ela define onde o fundo pode investir, quais riscos podem assumir, qual é o estilo de gestão. Fundos que mudam frequentemente de estratégia podem gerar resultados imprevisíveis e dificultar o acompanhamento por parte do investidor iniciante. Há ainda o risco de expectativa desalinhada. Muitos investidores entram em fundos de ações esperando retornos rápidos ou comparando o desempenho mês a mês. Ou esse comportamento ele costuma gerar uma certa frustração. Fundos de ações são instrumentos de longo prazo, como já dissemos, e sua avaliação deve considerar períodos mais amplos, não movimentos pontuais. Pense em alguém que investe em um fundo bem estruturado, mas se assusta com uma queda temporária e decide sair no pior momento. Nesse caso, o risco não foi apenas do mercado, mas da decisão tomada sem compreensão do funcionamento do investimento. Por isso, gestão de risco começa com autoconhecimento, entender o próprio perfil, respeitar o horizonte de tempo e acompanhar o fundo de forma racional, sem atitudes tão importantes quanto escolher um bom produto. Fundos de ações não eliminam riscos, mas permitem que eles sejam administrados de forma profissional. Quando o investidor compreende esses limites e responsabilidades, passa a usar os fundos de maneira mais estratégica, madura e alinhada aos seus objetivos de construção de patrimônio. Pense nisso. Nos vemos na próxima aula.